Sejam bem-vindos a mais um Potenza Cast. Hoje, juntamente com meu amigo Vini Melo, estaremos analisando o filme de terror espanhol chamado Tin e Tina, lançado originalmente em 2023 pela Netflix, e a sinopse diz o seguinte: um casal que sofreu um aborto traumático decide adotar dois gêmeos que viviam em um convento. Só que a obsessão das crianças pela religião começa a incomodar. Vini, antes de começar aí a análise mais detalhada e os spoilers, fala aí resumidamente o que você achou desse filme, aí, se você gostou ou se foi decepcionante, o que você tem a dizer? Olha, eu devo dizer que eu gostei bastante desse filme e olha, eu achei ele bem assustador, porque esse tema aí de fanatismo religioso, querendo ou não, é muito presente, né? A gente corriqueiramente acaba se deparando com isso nos noticiários e por se tratar também de ter duas crianças, isso já me assusta mais ainda, sabe? Porque sempre quando tem filme assim que já tem assassino já quando assassina um ser humano já acaba sendo assustador para mim, mas quando você vê criança é aterrorizante. Esse filme foi uma grande novidade para mim. Pra mim também, eu acabei descobrindo naquelas buscas que a gente tem ali hoje em dia, né, quando a gente tá em algum stream ali, que às vezes a gente perde um tempo do caraco ali, né, pra achar algum filme, que às vezes você vai passando, é um monte de filme, mas nenhum às vezes chama atenção e eu tava quase uma meia hora lá já, né, já tá quase desistindo de assistir. Até que apareceu a capa desse filme e pela sinopse me chamou a atenção. Então vou dar uma chance pra ver, né, se é legal. Ainda mais que era um filme espanhol, né, que é algo que não é tão comum, né, de a gente ver aí. E eu também, Vini, eu gostei demais desse filme, me surpreendeu positivamente. Tem umas reviravoltas ali inesperadas, né? Teve algumas coisas ali que eu pensei que ia pra um lado, mas acabou indo pra um outro. E tanto que eu gostei muito, que eu até recomendei pro Vini assistir pra gente fazer essa análise, né? E outra coisa aí, né, que eu gostei bastante, né, é a ambientação desse filme, que ele se passa no ano de 1981, tem ali uma passagem de tempo ali, né, de 81 para 82. E eu desconfio que esse filme tenha tido alguma parceria ali com um canal, acho que é TVE, se não me falha a memória, que é um canal famoso da Espanha, e eles, durante esse filme, eles vão passando ali, né, VTs, né, de programas infantis da época, né, e a gente tem, né, essa ideia aí que não foi só aqui no Brasil que os programas infantis fizeram sucesso ali, né, nos anos 80, então tinha, né, na Espanha e também provavelmente no mundo inteiro, né, e tanto é que tem até a versão original da música que ganhou uma versão aqui no Brasil, que foi cantada pelo Gugu Liberato, né? Que era aquela música do Pintinho Amarelinho, né, Vini? Isso, que é aquela música do passarinho que dançar, o rabicho balançar. Porque, o pessoal que viveu a época sabe o que eu tô falando, né? E daí eles mostraram essa versão original, que até eu fiquei surpreso disso, porque eu não sabia que tinha uma versão espanhola dessa música aí. Então, ó, o filme acabou até me ajudando a conhecer coisas que eu não conhecia da época ali. Eu achei que ficou bem legal isso aí de mostrar isso lá. Até, eu achei que a ambientação no começo dos anos 80 ficou muito bem feita. Teve até um momento até que pareceu até a Copa do Mundo de 82, porque afinal aquela Copa do Mundo tinha sido realizada na Espanha. Então eles acertaram muito bem nas referências do começo dos anos 80. Sim, esse é um dos pontos altos desse filme, né? E o roteiro, pra mim, foi muito bem escrito. Então, já fica a minha recomendação aqui para vocês assistirem e continuar aqui depois a nossa análise, que agora a gente vai começar a dar spoilers. Esse é um tipo de filme que é importante você ter o mínimo de informações possíveis, né? Então, já assista logo o filme, não fica pesquisando ou vendo trailers, é que estraga, né, a experiência, né? Vini, por favor, começa aí relembrando aí como o filme dá início. Bom, o filme começa numa cerimônia lá, casamento dessa personagem que se chama Lola com o seu agora marido Adolfo, né? E logo ela acaba
sofrendo ali um aborto espontâneo, né? E acaba sendo informado que acabou ficando estéril, né? Ou seja, não pode mais ter filhos. E isso acaba culminando nela entrar ali numa depressão. E aqui a gente já entende, já que, bom, que já que ela passou por isso, agora eles vão tentar adotar uma criança ali para superar esse momento, né? Principalmente para esposa dele, porque ela foi a que ficou mais abalada. Ele tenta ali tudo, né? Mas para ela foi muito triste ter sofrido esse aborto durante o casamento e ainda mais ter descoberto que acabou ficando estéril. Sim, você resumiu bem, Elvini, mas tenho que enfatizar como foi filmada essa cena que foi muito bem feita e realmente ali os caras tiveram as manhas ali de trazer um clima ali de terror, né? Porque o bagulho é trágico, né? Porque ela tá saindo ali da igreja, né? Com vestido branco ali e depois, né? Ali na altura da barriga começa a ficar vermelho, que é o sangue ali saindo ali, né? Uma cena fortíssima, né, Alvini? Ah, com certeza. Porque a gente já vê, às vezes, esse tipo de cena ficção é bem forte, né? Mas a forma como eles colocaram, ainda mais a pessoa usando o branco, foi bem intenso, né? Ah, imagina o trauma que não vai causar ali pra ela e pra todo mundo que tava ali, né? Naquela cerimônia, pra todo mundo num momento feliz pra caraca ali, né? Esperando. E depois todo mundo observando aquela cena aterrorizante, né? Bom, aí dando sequência, né? Aí eles passam ali por uns maus momentos, né? Até que eles chegam ali à conclusão que querem tentar adotar uma criança e eles vão até um convento. E aí é recebido ali pela freira chefona lá, né? Ela vai explicando lá que no convento eles tomam conta ali de diversas crianças que foram abandonadas, né? E várias delas têm certos problemas físicos e mentais, né? E já vai mostrando ali algumas cenas até perturbadoras, né, Vini? De uma criança lá com a cara meio queimada, né? Isso, que eles mostram lá, todos esses detalhes, as crianças ali que, de alguma forma, como elas sofreram, seja psicologicamente ou esteticamente ali, eu olhando ali já achei bem forte, assim, eles mostrar isso ali no orfanato, né? Porque é como se fosse também ali, como se fosse crianças que foram rejeitadas, né? Por conta dessas anomalias que acabaram adquirindo ou que até nasceram. Sim. Até que um pouco mais à frente a Lola entra ali na parte ali da igreja e eu não lembro agora detalhes, né? Mas o que eu lembro é que ela começa a escutar ali a música, né? Aquelas típicas músicas, né? São tocadas naquelas missas antigas, né? Da igreja católica e ela fica até maravilhada, né? Com o tema, né? Acho que ela até comenta ali com a freira, que bonito essa música. Eu vou apresentar quem está tocando ela, né? E chama duas crianças, né? Que são gêmeas que estavam tocando aquela música, né, Vini? Isso, que daí são os gêmeos que dão título ao filme Tim e Tina, que eles são gêmeos albinos, daí e ela já acaba se encantando ali por eles, né? Tanto que daí depois o Adolfo pergunta, mas se quer eles mesmo, né? Porque a princípio eles estavam planejando adotar uma criança que fosse bebê, né? Pra, tipo, ter toda a experiência, porque geralmente assim, preferem adotar bebês por conta, né? Já que eles tinham acabado de perder uma criança que nem chegou a nascer, então já pra começar do zero, né? Mas só que ela acabou se encantando pelo Tim e Tina, que eles aparentemente estão entre 8 e 10 anos, daí acabam adotando eles, né? Então, acaba rolando, digamos que uma sintonia entre a Lola e os gêmeos. Sim, mas nessa cena aí já tem um detalhe importante aí pra trama do filme, né? Que esse filme aí você tem que ir prestando atenção. Acho que provavelmente se eu for reassistir, eu vou pegar outras coisas que eu não peguei na primeira vez, né? Porque quando eles estão conversando ali, né, com a Lola, aí começa. A gente começa a escutar uns barulhos de trovão e eles ficam aterrorizados e vão, né, abraçar ela. Ai, é a ira de Deus, né? E ela fica sem entender lá, né? A ira de Deus, né? E eles ficam totalmente apavorados lá com os trovões lá, né? Então a gente já começa a ver daí que algo está estranho, né?
E tanto que no primeiro momento ali, estavam com a esperança de ser adotados, né? E ela fala, mas eu gostaria, mas não vai dar, né? Aí ela até escuta eles falando, tá vendo, acho que ninguém ama a gente, né? Aí isso toca ela e ela acaba tomando a decisão, junto com o marido, né, de adotarem os dois. E a caracterização dessas duas crianças também estão muito bem feitas, né? Porque eu até estava desconfiando ali se eles realmente eram albinos na vida real. E depois que terminou o filme, eu fui até pesquisar aí e eles não são, Alvine. Eu também fiquei assim na curiosidade assim, se eles eram realmente albinos e se até poderiam ser irmãos na vida real. Daí eu fui ver que não, eles não são irmãos, são só duas crianças ali atuando lá e eu fui ver também assim como que era eles assim sem a maquiagem ali, então ali já ficou comprovado que não, eles não são albinos, né? Que na verdade assim, eles colocarem eles como albinos também faz parte assim para manter o mistério, né? Para dizer assim que se não simbolizaria a pureza das duas crianças ali, né? Por isso que eles fizeram eles com aparência albina. Aí na sequência temos ali a cena deles indo pra casa, né, de carro, e tem detalhes ali também importantíssimos da trama, né? Porque as crianças até perguntam ali, né, pro pai agora delas lá, né? Fica muito longe a nossa casa, né? Fica não sei quantos quilômetros. Mas isso dá quanto tempo, né? Ele fala, de carro uns 10 minutos. E a pé, como é que é, né? Dá não sei quantos quilômetros, mas demoraria bastante se fosse a pé. Mas por que você está me perguntando isso, né? Aí, não, só para saber, né? Então não sei se você se ligou nisso daí, ô Vini. Pois é, na primeira assistida eu não tinha me ligado nesse detalhe, mas depois que eu fui ver os vídeos lá, daí eles citaram esse momento ali que, de certa forma, sim, é uma pista do que ia acontecer no final do filme, né? Pelo menos, claro, ficando o filme tem aquele sentido dúbio, né? Todo ele, mas aí já era uma pista, né? Do que poderia acontecer mais pra Mas frente. calma que a gente vai chegar lá, né, Vini? Mas só pra já deixar Isso, pontuado isso daí, né? Pode dar sequência, isso. Vini. Então, daí, depois assim que acontece isso lá, eles vão lá, chegam na casa, e daí já acontece uma outra coisa que já dá uma outra pista do que essas crianças são estranhas, porque o cachorro da família ali, ele começa assim a latir para eles, né? Fica assim, tipo, bem agressivo. E sempre tem aquele negócio, né, que fala assim que os animais, eles possuem são bem sensitivos quando ao caráter das pessoas ali, então ali já estava dando uma dica de que essas crianças aí não são normais ali, né? O cachorro já estava pressentindo isso, né? Então, com base também em outros filmes que você assiste, tá? E eu, assim, quando eu vi isso aí, já pensei assim, tem alguma coisa aí que vai acontecer. E eu até já desconfiava que esse cachorro não ia acabar bem aí. Mais pra frente já detalha essa cena aí. E o que você achou dessa parte aí do cachorro já manifestando a sua sensação sobre as crianças? Sim, além disso tudo aí que você citou, Vini, também fica naquela dúvida que se poderia, né, ser algo ali também sobrenatural, né? Porque falam que os cachorros também, né, têm esse sexto sentido, né? Que falam que eles são capazes até de ver espíritos, né? Dizem, né? Então, até então a gente não sabe ali exatamente quem são essas crianças, né? E outra cena que eu esqueci até de citar, que nessa daí quando eles estão indo pro carro, já tem coisas estranhíssimas ali, né? Mas até então a gente ainda fica na dúvida, né? Porque ele liga lá o rádio, né? E eles acham que, mas que música que é essa? Pô, você não escutou não, essas músicas aí, acho que são do demônio, né? Então vou até desligar, né? Então canta alguma música pra gente, né? Eles começam a cantar aquelas músicas de igreja lá, né? Então os pais têm até que ficar se segurando pra não rir na cara das crianças lá, né, Vini? Porque o jeito que as crianças cantam também acaba sendo engraçado, né? E também só que nessa cena ainda, tudo bem que as crianças falem isso, assim, das músicas normal, mas também fica naquele negócio, né? Bom, mas é que elas sempre ouviam só determinadas músicas lá, né? Quando elas estavam no orfanato. Aliás, não só ouviam, elas cantavam, né? Então elas não ouviam outros gêneros, até porque eu acho que pela Sim. religião ali, eles não iam tocar, por exemplo, um heavy metal lá na igreja, né? Então é normal, né, que as crianças tenham essa reação ali, né? Tanto que depois também mostrando que elas nem sabiam nem o que era televisão, né? Então qualquer coisa assim que fosse tecnológica, elas desconheciam enquanto elas estavam lá na igreja. Nisso a gente também já foi
tomando conhecimento de como foi a criação delas ali, né? Um convento totalmente rígido ali, a moda antiga, né? E sem contar que o filme se passa nos anos 80, né? Nos anos 80 não era, né, a putaria que é hoje em dia, né? Que se transformou hoje em dia, né? Então ainda tinha, era um negócio mais rígido. Então imagine uma freira lá que devia ter vivido ali nos anos 40, 50, ali, né? Então, pra vocês terem uma ideia, tem que contextualizar tudo, né, Alvino, quando for assistir algum filme, né? Isso, porque às vezes às vezes a pessoa assiste o filme e daí fica estranhando, né? Mas só que você tem que ter a mesma coisa, o filme não é contemporâneo, ele se passa em uma outra época, né? Então ele tem que seguir mais ou menos como que funcionava a sociedade da época que ele é ambientado. Sim, exatamente. Pode continuar, Alvino. Bom, daí depois ali na sequência, né, tem lá o momento que eles até vê ali a televisão que eles ainda não conheciam e a cena do jantar que também já dá uma outra dessas dicas aí, porque eles vão lá, tipo, já querendo comer, daí as crianças não comem, né? Fala assim, não, mas você não devia estar rezando, né? Daí só depois ali que o homem reza, daí que as crianças começam a comer. Daí a Lola, ela hesita, né? Porque como ela sofreu toda aquela perda lá, né, do aborto, né? Então ela não tem tanta fé, digamos que é, ela é ateia, né? Então ela não acredita nisso, mas ela acaba até, de certa forma, tentando fazer isso ali pelas crianças, né? Mas as crianças já vendo que ela não acredita tanto, daí já vão ainda, digamos, ensinar ela a acreditar. E eu já gostei também dessa parte, porque pouco a pouco eles assim estão estranhando assim, o jeito das crianças, mas eles estão tentando se adequar a ela, né? Porque eles pensam assim, não, é que as crianças viveram naquele ambiente católico, né? Depois de um tempo assim a gente conversa mais com eles ali sobre isso. Então, mas já mostrando assim todo o seu fanatismo ali durante esse jantar. Não, mas é um fanatismo levado pro extremismo, né? Porque tô até dando risada, mas é foda, né? Pô, porque aí dá de presente lá uma coroa de espinhos, né? Parecido com a de Jesus Cristo e coloca na cabeça do pai dela lá, né, Vina? Não é um bagulho até meio aterrorizante, né? Ah, com certeza, né? Colocar ali a coroa ali na cabeça do pai e em paralelo colocar um terço no pescoço da Lola, né? Que, claro, ela aceita, assim, no primeiro momento, mas depois, na hora de dormir, ela acaba até tirando, né? Porque ali a gente já vê como que ela não acredita em Deus, né? Então, ela só aceitou ali mais para alegrar as crianças, mas na hora de dormir mesmo, ela acabou retirando. É, então aí quando ela vai colocar eles pra dormir, né? Acho que tá arrumando ali a mala deles, pô, vai ver, tem um arsenal ali de itens religiosos, né? Crucifixos, né? De todos os tamanhos, Bíblia, né? Ela fica até, né? Meio que horrorizada ali, né? Vini, com essa cena ali, né? Pois é, porque, poxa, eu acho sinal que as crianças têm, porque assim, uma coisa seria uma criança ter os brinquedos que ela teve ali ao longo do tempo que ela esteve, mas as crianças, elas não têm brinquedos, elas têm crucifixos e um monte de crucifixos, bíblias, e também tem aquelas lá de Cristo lá, né, quando ele estava crucificado, né, que eles retiraram o Cristo da cruz para fazer de estilingue, né, usando Pô, os dois bem braços. lembrado, bem lembrado. E daí eles usam assim, os dois braços de Cristo para fazer aquelas extremidades lá do estilingue lá. Então você vê como que as crianças fazem ali, né? Usam tudo é, itens religiosos até para fazer esse tipo de brinquedo ali. E tanto que eles até utilizam esse estilingue aí com Jesus pra ficar depois tacando umas pedrinhas na janela da mãe deles lá, e ela vai ver lá assustada e tá lá as crianças, tipo, chamando lá ela. Putz, aí temos a primeira cena fortíssima do filme, né? Que é no café da manhã, né, Vini? Narra aí pra gente. Isso, que eles vão lá tomar o café da manhã, tudo, né? Daí eles começam a falar assim, né? Como falar com Deus pessoalmente. Daí, tipo assim, até fazem lá um desafio assim, ó, nós vamos fazer aqui uma brincadeira, mamãe, e você, só que você não pode reagir, você tem que ficar aqui, tá? Daí, tipo assim, você pensa assim, tudo bem, até aí normal, tudo, até que vem lá a Tina, e daí ela coloca ali a fronha ali, né? Na cabeça ali do Tim, daí já, tipo assim, sufoca ali, asfixia o menino, daí a Lola fica tentando ali, né, mas fala assim, não, você prometeu, então você tem que ficar quieto, daí depois tira ali, daí ele já começa a falar assim,
Eu pedi mamãe para o Tim fala ali, eu pedi mamãe para você acontecer um milagre na sua vida, mas cara, quando eu vi essa cena ali, eu já fiquei aterrorizado ali quando colocando ali a furanha ali na cara do menino ali, né? Porque ficava pensando assim, pô, mas as crianças são bem sádicas ali, né? Já mostrando ali o que que elas são, né? Só que a Lola, assim, tipo, fica aterrorizada num primeiro momento, mas depois eles vão, acabam brincando, né? Ficam atirando geleia um no outro ali. Mas olha, uma cena que colocam esse momento de tensão e na sequência eles colocam assim como se fosse um momento de descontração, mas mesmo assim aterroriza, sabe? Tipo, mas também ó, aterroriza mais que você pensa assim, o que será que passa na cabeça da mãe nesse momento, né? Porque eu acho que ali já devia ter sido alerta. Pô, essas crianças não é normal, porque isso é uma brincadeira no mínimo questionável. Sim, pô, nessa cena aí já vê que as crianças não giram bem na cabeça, né? Totalmente insanas ali, né? Então, negócio ali realmente cruel e assustador ali, né? Então, durante o filme vai tendo ali, né, mais sinais ali, né, do fanatismo, né, das crianças, a gente vai conhecendo mais, até que chegamos ali uma cena pior ainda, né, que outro detalhe, né, que o Vini já comentou, né, que o cachorro sempre quando tava na presença das crianças, o cachorro ficava descontrolado ali, né? E latindo pra caraca, né? Em um determinado dia, ele fica assim, aí a Lola vai tentar segurá-lo e o cachorro acaba mordendo a mão dela, né? E as crianças, né, põem na cabeça lá que tem que fazer algo contra o cachorro, né? Então, Vini, por favor, fale um pouco dessa cena aí. É que na cabeça deles o cachorro estava endemoniado e eles precisavam purificar o cachorro. Daí o que que eles decidem fazer? Eles pegam lá o calmante da Lola, daí colocam lá na tigela de comida dele, e isso faz, claro, o cachorro acabar adormecendo. Daí eles pegam lá o cachorro lá, e daí já pegam lá, tipo, as facas ali de cozinha, né? No caso, a Tina lá ir pegar uma faca ali, o Tim acaba querendo, acaba pegando um cortador de pizza lá, daí eles vão lá, tipo, eles acabam ali abrindo o cachorro, né, sabe, tipo, porque o cachorro até o que momento não estava morto, ele estava dormindo, daí eles vão lá, cachorro, e não, e o detalhe é que essa cena ela não é explícita, né, mas você já sabe o que está acontecendo, né, porque eles estão lá, porque tem o sofá lá que está cobrindo tudo lá, e poxa, essa cena aí eu achei bem perturbadora, porque na verdade, assim, na verdade, até quando eu tava vendo os vídeos, os amantes de animal ficaram, assim, horrorizados com essa cena, né? E até eu fiquei horrorizado ali. E pior foi quando acontece ali o dia seguinte lá, né? Daí eles veem lá tudo, tudo sujo de vermelho. A Lola, a princípio, pensa que é a geleia, mas o Adolfo já vê que é sangue. Quando eles vão ver ali o cachorro morto, daí ainda tem o tipo falando assim, nós estávamos purificando ele, mas agora ele não quer acordar. Daí o Adolfo fala assim, não, mas ele tá morto, né? Porque eles abriram ele lá, tipo, tiraram o órgão, depois colocaram de volta, porque na cabeça deles o cachorro ia acordar. E olha, foi aterrorizante essa cena aí, ainda mais depois que eles mostram ali o cachorro morto, né? Que na verdade, claro, não é um cachorro de verdade, ele é um boneco ali, mas a cena ali, ó, bem aterrorizante. O que que você achou dessa cena, Oswaldo? É perturbadora, ô Vini. E eu acho muito mais assustadora como eles fizeram. Esse estilo aí que não mostra, né, explicitamente, né, cortando ali o cachorro, né, porque fica na nossa imaginação o que está acontecendo ali. Eu acho que é um artifício que, pelo menos para mim, né, assusta mais do que eu ver a própria cena explícita, né? E sem contar que se tratava de crianças fazendo umas barbaridades como essa, né? Então, aí nesse momento do filme eu já coloquei na cabeça, pô, essas crianças aí são psicopatas, né? Não são, definitivamente não são normais, não tem como justificar umas atrocidades como essa, né? E tanto que o Vini lembrou bem, né? Quando os pais lá vão ver, né? A Lola lá fica aterrorizada e o Adolfo ainda, né? Ainda tenta dar uma outra chance. Não, mas eles são inocentes, não fizeram isso por mal, né? O cara também, né, Vini? Cara, o que se passava na cabeça dele? Quando eu vi esse filme, eu fiquei tentando entender o que que passa na cabeça de um sujeito desse. Pô, essas crianças acabaram de matar um cachorro. Isso daí não é uma coisa normal ali. Imagina se, tipo, você viu a criança ali, matou o bicho ali, achando que ia acontecer uma coisa, super normal. É tipo, imagina se visse uma criança ali pegar um gato e enfiar ele no congelador. Daí fala assim, meu Deus, o que você fez com o gato? Daí a criança fala assim, eu só tava testando pra ver se ele tinha realmente 7 vidas. Então, isso aí já não é normal, mas e o jeito que eles fizeram ali foi cruel demais, né? Ainda mais que eles fizeram
fizeram de um jeito que é quase que sim, tipo um açougueiro mesmo, porque eles cortaram e depois foram costurando tudo ali, o cachorro lá, sabe? O cara ali bem desligado, né? Porque, assim, uma pessoa normal que vê uma situação dessa, no mínimo, ia pensar assim, pô, será que a gente acertou em adotar essas crianças? A gente acha que devia ter até visto o histórico delas antes de ter tomado a decisão de adotar elas. Pô, porque a Lola ficou assim, né? Tipo, cara, tudo bem que eventualmente a Lola até acabou superando, né? Mas a atitude ali do Adolfo ficou bem, um pai bem relaxado, né? Então, já tá para ver até que ele não ia ser nem bom pai nem para criança que ela acabou, infelizmente, perdendo. Sim, pô, porque eles estavam sangue frio ali na hora de fazer essas atrocidades, né? Cortando o cachorro e costurando, como se estivesse fazendo ali algo com um brinquedo normal, né? Não é como se não fosse um ser vivo ali, né? E qualquer criança normal, né? Acho que nem passaria na cabeça fazer uma atrocidade como essa daí, né? Bom, mas aí outra coisa, outro ponto importantíssimo aí do filme também, que é um dos destaques aí, é uma conversa que as crianças têm com a Lola em determinado momento do filme, né, que pergunta, por que vocês não quiseram ter o próprio filho de vocês? Por que vocês quiseram adotar a gente? Aí ela explica lá, né, que ela não podia ter mais filho, né, que elas perderam o filho que eles estavam para ter, né? Ah, mas pede para Deus, né? Não, eu não acredito nisso. Ah, mas eu vou rezar para acontecer um milagre, né? E ela, né, obviamente já não estava com esperança nenhuma de engravidar novamente, porque já tinha, né, recebido a notícia do médico todo que não era mais possível, né? E por incrível que pareça, depois ela acaba engravidando, né, Vini? Aí volta de novo aquelas nossas suspeitas se era algo ali sobrenatural, né? Essas crianças ali tinham algum poder demoníaco, né, Vini? Qual que é a sua percepção aí dessa cena e desse momento do É, filme? eu também fiquei assim com esse pensamento assim, pô, que as crianças falando que iam rezar, pedir para acontecer um milagre na vida dela e acaba acontecendo da Lola tá realmente grávida, né? Só que daí às vezes também você fica pensando bem aquele negócio, assim, às vezes também é uma coincidência, porque é muito fácil assim, o médico falar que ela era estéril, mas ele pode ter errado, né? Que na verdade ela não era estéril, até porque a gente sabe que esse tipo de erro é super comum de acontecer. Só que eu vou confessar assim que quando eles ficam colocando essas partes assim, tipo associando como se se fossem as crianças realmente milagrosas, eu confesso que isso me incomoda um pouco. Me incomoda porque daí fica parecendo porque você acaba colocando assim que os fanáticos religiosos ali estão certo, né? No fim das contas, né? Tipo, tudo que eles fazem tipo como se estivesse justificando tudo que eles fazem. Então, quando eu fui vendo assim, gente interpretando para esse lado, eu confesso que me incomoda um pouco, porque faz parecer que você está dando razão para quem faz maldade, ao invés de você, na verdade, tipo, criticar isso, né? Inclusive, na hora que ela desmaiou, eu confesso que num primeiro momento eu pensei que era porque ela tinha sido envenenada, porque teve uma hora lá que quando eu ia adoçar lá o café, né, daí que ela ia colocar o negócio, daí a Lola falou assim, não, isso aqui não pode, isso aqui é inseticida, é esse aqui que é o açúcar. Então na hora eu pensei assim, se as crianças não tinham envenenado ela, ainda mais porque, de certa forma, como ela estava estranhando as atitudes dele, eu fiquei pensando assim, se eles já não estavam pretendendo eliminar ela só para ficar ali só com o pai que defendia mais eles. Sim, você abordou um tema interessante, é um ponto de vista interessante, Vini, porque eu acho que era justamente isso que os autores aí do filme queriam, né, trazer, né, essa discussão aí, né? E acho que eles conseguiram acertar em cheio nisso daí, né? Porque realmente fica na dúvida, né? Pô, será que realmente foi um milagre ali ou se foi apenas caso que o Vini citou, né? De repente o médico errou lá, né? Ou tem coisas que acontecem ali que não tem, né, uma explicação lógica, né? Aí os fanáticos religiosos vão falar sempre que é Deus, né? Aí outros vão tentar justificar quem é ateu, né? Por exemplo, vai sempre achar uma justificativa e acho que é esse tipo de discussão que o autor aí quis, né, abordar, e eu acho que ele traz bastante isso, né, nesse filme, que é um ponto que eu gostei, né, porque fica na interpretação de cada um, né, e realmente é interessante, porque então, pelo que o Vini falou, tem pessoas que já estavam, não, foi realmente, né, Deus que trouxe o milagre. Então você vê, né, como cada pessoa aí interpreta com
com a sua vivência ali, né? Com as suas crenças, né? Então não tem como cravar ali algumas coisas, se é Deus ou se é uma obra do acaso, né? Bom, é isso daí, né? Então vamos dar continuidade aí, né, Vini? Com você. E outro momento, assim, que também que eles mostraram ali das crianças é quando elas foram para a escola, né? Porque daí tem um momento lá que eles acabam sofrendo bullying lá de um outro garoto lá que fica chamando eles de filho do Drácula, né? Por conta deles serem albinos. Draculinhas, né? Isso, chama eles de Draculinhas lá. Daí tem um momento lá que eles iam ter lá a primeira comunhão, que daí eles começam lá, daí o menino vai lá provocar eles, daí ele acaba fazendo, até falando mal do Espírito Santo. Daí as crianças falam assim, ih, ele blasfemou, agora vamos ter que punir ele, né? E aí, enquanto acontece a apresentação, fica também outro negócio dúbio ali, porque a Lula fica ali observando, ela vê que não vê as crianças ali, né? Só que daí depois ele vai ver que as crianças estão ali na parte de trás, né? Na parte do segundo andar, lá que elas estavam tocando piano. Aí de repente chega esse menino ali que estava atormentando eles, todo ali machucado, ele cai ali no chão, né? Daí falam que ele sofreu um acidente. Só que daí o que acontece? Que a mãe desse menino, ela liga lá para Lola, ela fala assim que viu lá que eles se desentenderam, né? Então, só que assim, tipo, não ficou afirmado que que se foi as crianças que fizeram aquilo, né? Daí falou assim que se desentenderam lá, que ele tinha caído nas pedras lá, tudo. Daí depois, né, aconteceu lá que a Lola descobriu que esse menino acabou morrendo, né? Que isso aí também é outro momento que eu achei perturbador, e para completar esse momento dessa cena assim perturbadora é quando a Lola vai lá secretamente lá ver pegar a Bíblia lá das crianças lá, daí ela encontra lá o desenho lá que eles fizeram, por exemplo, de quando eles mataram lá o cachorro, lá tudo lá com as ferramentas que usaram, e tem a imagem deles com esse valentão ali, que eles usando aqueles estilingue dele lá, atirando pedra ali. Só que também tem um momento que eu fiquei assustado quando ela colocou a Bíblia de novo e a Tina ali meio que acordou, né? Mostrando que ela tava fingindo que tava dormindo ali. Eu achei. O que você achou dessa cena aí do menino aí que eles acabaram matando? Quer dizer, ficou dúbio se foi eles, né, que mataram diretamente ou se foi uma intervenção divina de Deus ali. O que você achou dessa cena, Oswaldo? Sim, achei também muito bem feito, né? Porque isso que eu acho que é a graça do filme, né? Porque tem muitas coisas ali que fica na dúvida ali, né? A gente fica na dúvida, né? Se foram mesmo as crianças, né? Ou se foi um azar do caralho também do moleque lá, de ter tropeçado e se sentado na graxa, né? Mas essa outra cena que você citou também realmente foi bem perturbadora, né? Quando ela vai ver ali a Bíblia e vê aqueles desenhos do cachorro lá, então elas já estavam planejando aquilo, né? Então isso daí ficou mais escancarado, né? Que seria uma prova ali, né? Que foram as próprias crianças que fizeram aquela atrocidade com um colega de classe, né? Aí outro momento também que vai dando uma virada no filme é que ela vai tentar, né, desabafar com o marido, né, e vai mostrar os desenhos lá, olha, você tá levando ao pé da letra, isso daqui são crianças, né, isso daqui não quer dizer nada, né, e pega os desenhos e rasga lá, né, Vini? Isso, que daí achando lá que ela tá ficando louca lá. Não, e ainda por cima, assim, nesse momento, assim, quando aconteceu esse negócio, ele achar que ela tava louca, aterrorizar tanto ela que ela parecesse louca aos olhos do Adolfo lá, que depois teve até no dia seguinte que, quando ela foi acordar lá, ela tava amarrada lá na cama lá, e as crianças, porque teve até um momento lá que o Adolfo falou assim, não, vocês têm que cuidar da mãe de vocês, só que, né, sabe o jeito que eles interpretam cada coisa lá, né, daí eles amarraram lá, né, ela na cama, daí iam dar tipo, o café da manhã para ela, né? Daí até tem uma parte que ela fala assim, não, mas assim, Deus vai castigar vocês. Daí ele fala assim, não, mas você disse que a religião aqui tá proibida. E daí, tipo, e a cena assim, eu acho ela bem assustadora, principalmente por conta que o Tim, ele tá com a cara toda pintada ali de Sim. vermelho, assim, tipo, nossa, eu achei aquilo lá bem assustador ali, a criança ali maquiada ali, eu acho que até tava como se fosse assim, associando, né, mais por conta daquela parte lá do cachorro ali, né, porque, tipo assim, claro, não era sangue, era, acho que geleia que ele tava usando ali, e daí na hora que ela ia dar o café, eu já tava pensando assim, né, porque eu tava querendo, associando aquela parte lá que, quando eu tinha aquele negócio do veneno lá, né, que eu pensei assim, acho que ela colocou veneno ali, né, daí depois falou assim, bom, já que você não quer, então a gente vai ter que alimentar o nosso irmão, daí quis eu pegar lá com a seringa ali, eu já tava achando que eles iam
matar a criança, e quando a Lola ali consegue escapar, né, tanto que eles tiraram até, porque, também um detalhe que a Lola, ela tinha sofrido um acidente que ela não tinha uma das pernas lá, daí tinha uma parte lá que o Jim tinha tirado do acesso dela à prótese lá, daí ela teve que sair saltando, né, com a perna que ainda que tinha, daí quando chega lá o Adolfo, ele já acha que ela tá louca, né, então ali nesse momento eu já estava achando assim, que a ideia das crianças era fazer a Lola parecer louca aos olhos do Adolfo, que ele talvez até eventualmente ia mandar internar ela, achar, né? Tipo que nem aqueles filmes lá que a gente vê lá que tem ali um assassino, daí o assassino quer deixar a pessoa tão doida ao ponto de todo mundo pensar que na verdade a pessoa que na verdade é a assassina, né, a insana da história. Exatamente, exatamente. Você resumiu bem, hein? Bom, então já vamos agora para a reta final do filme, né? Que temos ali aquela parte que a Lola ganha a criança, né? E o marido vai visitar, depois as outras duas crianças vão lá, né? E falam, quando que vai batizar ele? Eu não vou batizá-lo, né? Eu vou esperar ele crescer, que ele vai ter o direito de escolher a religião deles, né? Porque tem toda aquela discussão, né? Que tem pessoas que são contras, né? Por exemplo, os pais que já batizam o bebê, né? Não, porque o bebê tem que ter o livre-arbítrio para escolher a religião dele. Aí quem já é religioso já fala, não, porque temos que batizá-lo, porque para proteger do mal, né? Cada um tem suas crenças, né? Então tá trazendo isso também no filme, né? E a personagem Lola é das pessoas que defende ali que o melhor é esperar a pessoa ali ter consciência e escolher a sua própria religião, né? Daí o que acontece no dia seguinte, né? Quer dizer, dia seguinte não, tempo depois, lá quando eles já voltam para casa lá, que daí eles estão fazendo ali uma festa, né? Na verdade, assim, mais para acompanhar ali agora o início da Copa do Mundo de 82, né? Que dá para ver lá o Adolfo assistindo, né? O jogo lá da Espanha, inclusive. Daí o Espanha que. e Alemanha ali, né? Isso, Espanha e Alemanha, né? Porque afinal a Espanha, né, era o país deles e também era a dona da casa ali, né? Daí o que acontece é que enquanto ele lá tá assistindo, as crianças estão lá brincando. Daí tem um momento lá que as crianças, elas tiram lá o negócio ali da geladeira ali, porque pra já, tipo, tirar pra distrair a Lola ali, porque eles já estão planejando ali batizar o irmãozinho deles lá, né? Que daí é pra. Que daí eles tiram os ovos lá da geladeira, daí a Lola vai lá, né? Pegar lá, coletar os ovos lá no galinheiro, enquanto eles veem que o Adolfo lá tá distraído, que na verdade, assim, eles até iam perguntar lá pro Adolfo tudo, mas o Adolfo não falou nada, então ali as crianças assim, então vamos fazer nós mesmos lá. Daí eles pegam lá a criança, né, e tipo, inclusive teve até um momento lá que a Lula, ela proibiu as coisas das crianças lá da Bíblia, os crucifixos lá, trancando no baú, daí as crianças foram lá, quebraram lá o cadeado para pegar lá todas as coisas lá, para seguir lá como que faz lá o batizado lá, daí eles pegam lá o irmãozinho, daí eles viram ele de cabeça para baixo para fazer aquele negócio lá de batizar ali na piscina ali, né, tipo, que o negócio lá que eles interpelam que tem que ficar um certo tempo lá debaixo da água ali, até que seja terminado, daí quando a Lola vai ver, olha, essa cena também já achei perturbadora, né, porque você vê ali, né, porque você sabe que é uma criança, né, um bebê que não tem como se salvar, né, então, aí você vai pensando, meu Deus, as crianças fazendo isso, esse imbecil do Adolfo ali só ligado ali na televisão e a Lola, coitada, né, porque ela tava longe só depois que ela vê, tanto que até teve uma hora que eu pensei assim, se as crianças não iam trancar o portão ali quando ela estivesse para fora, para ela não poder entrar ali, né, daí quando ela foi lá correndo lá, e na hora que pegou ali a criança para fazer também aquele negócio lá para se salvar lá, a criança quando tá ficando, dá o tapinha nas costas, eu já tava até com medo, pensei, meu Deus, será que essas crianças mataram um bebê ali, né? Só voltava a acontecer isso ali na hora, né? Colocando ali com o bebezinho, daí depois que o Adolfo ali, né, tipo, ele já perde a cabeça ali, né? Ele dá um tapa nas crianças e fala assim, não, vocês não são meus filhos, né? Pega lá a Bíblia e queima ali a Bíblia na frente deles ali, né? Pro terror das crianças. E o que você tem a dizer acerca dessas cenas, Alta? Foram muito bem feitas e finalmente, né, o Adolfo lá, o cara se convence lá que não tem mais, né, condições de ficar com eles lá, né. Fala, vocês não são meu filho e devolve eles lá, né, no convento e foi até um alívio pra mim mesmo, né, mas eu vi lá, pô, ainda tem muito filme ainda pra ter, que eu tava olhando o filme. O que será que vai acontecer aí, né? Porque até então parecia, pô, acho que os caras vão escapar, né? Vai ter um final feliz. Mas eu falei, mas como é filme de terror, acho que não vai ficar assim, né? Eu Putz, pensei a aí. mesma coisa. Não é, Vini?
Eu pensei a mesma coisa, ainda mais porque às vezes eu acabo vendo de quanto tempo falta pra você ver assim, não vai terminar desse jeito assim, eles entregando as crianças e vida que se segue, não vai acontecer uma coisa que eu já ficava pensando, quer ver que essas crianças vão planejar uma vingança ali, né? Porque se acontece assim, esse tipo de coisa, faltando um certo tempo pra acabar o filme, você já pode ter certeza, não, final feliz não vem aí não. Sim. Bom, aí agora definitivamente chegamos na reta final do filme, né? Aí mostra ali que eles estão abalados, né? Vai acontecendo ali um desgaste no relacionamento entre os dois, até que num dia ali que eles foram jantar, né? Eles acabaram discutindo feio e voltaram ali com uma chuva, tempestade absurda, ele quase bate o carro, né? Aí quando eles chegam em casa, né? Ela coloca o bebê lá pra dormir e resolve ali tirar a aliança, né, dando a entender que queria se separar dele, né? E quando o Adolfo vê isso daí, ele, por que que você tá tirando a aliança, né? Ah, eu sei que eu errei, né? Mas eu vou melhorar, né? Eu prometo ser um melhor pai, né? Eu não vou conseguir viver sem você, né? E a TV lá ligada e começa, né, a sair do ar, né, por causa da tempestade. Aí ele fica lá sem saber o que fazer. Aí ele, eu vou lá arrumar a antena, né? Putz, aí que que chegamos, né, na cena ali, que é o ápice do filme, né, Vini? Ah, sim, com certeza, Oswaldo, porque, não, inclusive teve um detalhe interessante, assim, dessa cena aí do final, é que também, isso é também outra coisa que essas pessoas que estavam comentando o filme estavam falando, é que, curiosamente, o desgaste foi acontecer justamente depois que as crianças foram devolvidas lá, né, então, daí fica pensando, pô, será que as crianças amaldiçoaram eles ali depois que aconteceu tudo, né, e ainda de quebra ali, teve um momento quando as crianças estavam rezando, teve a parte, parece ali o Tim ali, falando com a Tina, né, porque eles dormiam em beliche. Daí ali eu já ficava pensando assim, pô, eles devem estar planejando ali uma fuga ali, né? Porque eles vão se vingar ali do casal. E tanto que nessa cena que eles quase bateu o carro, eu a princípio pensei que fossem as crianças que eles quase atropelaram, mas depois eu vi, parece que não, eram só servos passando ali na rua, né? E aí que também já conecta também com aquela parte que nós comentamos lá Sim. no início da análise lá, que quando as crianças perguntaram quanto tempo que era do orfanato até a casa deles. Então ali você já liga ali os pontos que as crianças provavelmente já estavam planejando ir lá. Não, e durante essa discussão, antes dela tirar a aliança, teve um momento que ela foi descer lá e ela viu que a porta estava aberta. E ela chegou a Isso, é ver. bem observado, né? E ela chegou a ver lá umas pegadas, né? Só que a princípio parece que ela ignorou, falou assim, oh, você esqueceu a porta aberta ali, daí teve toda aquela discussão Não, ali, ele até daí fala, pô, mas eu tenho certeza que eu tinha fechado, né? Isso, ele fala isso lá, que tinha certeza que tinha fechado, então ali também já fica um negócio duvidoso, se as crianças não tinham ido ali, estavam escondidas ali na casa, né? Daí vendo lá que o Adolfo, ele tava demorando ali, e quando ela vai ver, o Adolfo lá tá literalmente em chamas ali, né? Inclusive também tem essa parte que é interessante, que eles associam, né, quando falam, veem pelo lado sobrenatural, que o Adolfo, ele tinha queimado a Bíblia, e agora, curiosamente, ele foi queimado vivo, né? Como se fosse uma punição para ele ali, É né? interessante, Tipo, eu não tinha me ligado nisso, Vini. Tem razão. então, isso eu até achei bem interessante, esse negócio de que ele foi queimado vivo justamente depois de ter queimado a Bíblia lá, e daí acaba lá tendo fogo lá na casa, e também tem uma parte que também me assustou bastante, é que, tipo assim, tudo parou de funcionar, né? Daí começou a tocar uma música lá, né? Que na verdade era uma música que as crianças tinham começado a cantar porque o Adolfo ele tinha presenteado elas com aqueles pratos, assim, né? De negócio assim para equilibrar prato lá, e tinha até umas fitas lá Que de devia tema. ser algo bem famoso ali na Espanha, né, Vini? Algum brinquedo ali infantil, né? Que vinha com a trilha Isso, lá que. sonora, né? Aham. E aí, quando eu escutei isso aí, eu já fiquei assim com medo, né? Porque eu ficava assim toda hora pensando, pô, as crianças estão ali, estão tocando ali os negócios lá. E enquanto assim, tipo, como o Adolfo ele entrou ali na casa, ali pegando fogo, isso já fez com que o fogo propagasse durante toda a casa lá. E ali essa parte ali que, tipo, tudo no escuro ali é bem agoniante, toda aquela fumaça. E quando a Lola vai lá ver lá e o bebê ele não tá mais ali. Aí você já fica pensando, pô, o que será que as crianças estão ali, elas deram fim no bebê. E ainda essa cena é coroada com um momento lá que
Lola, né, tipo, ela pega lá a fronha, né, e ela põe assim na cabeça dela para ela se auto-asfixiar. No primeiro momento eu quase pensei assim, pô, ela vai se matar, ela desistiu de tudo, mas aí que eu lembrei, não, mas espera aí, as crianças falaram que isso aí era uma forma de se comunicar com Deus, então daí agora eu já entendi, não, é que é como se ela tivesse se rendido a tudo que as crianças falaram, ela pôs ali a fronha para se comunicar ali com Deus. Daí quando ela tirou, que daí ela viu aquela marca, né, que ficou ali do crucifixo quando as crianças deixaram, e daí quando ela foi andando ali, ela encontrou a criança, né? Então aí fica mais uma interpretação ali, ó, que ó, tipo, ela foi fazer a mesma coisa ali que as crianças ensinaram e ela acabou encontrando o bebê, como se tipo dizendo que, pô, as crianças estavam certo o tempo todo. E é isso que às vezes acaba me incomodando um pouco, porque no fim é como se você estivesse dando a razão para os fanáticos religiosos ali nesse momento ali, sabe? Então, eu achei até essa parte assim me perturbou por isso, até por conta dela ter se rendido a tudo que as crianças falaram e curiosamente ela acabou encontrando o bebê depois dessa. Ah, mas eu gostei, Vini, dessa resolução aí do autor, porque mostra a realidade mesmo, né? Que muitos aí acabam, né, sendo convencidos por fanáticos religiosos e perdem, né, a noção da realidade e acreditam em atrocidades, né? Como foi o caso dessa personagem, né? Que depois de tudo que ela passou, ela acabou se tornando também uma fanática religiosa, né? Bom, então vamos agora já dar aqui a nossa interpretação, a nossa opinião do final, né? Porque é um final que deixa em aberto, né? Cada um pode interpretar da sua maneira, né? Então, né? Quando ela acorda ali, né? Ela está no hospital e ela é visitada pela freira, né? E a freira acaba contando, fiquei sabendo, né, pelos noticiários o que aconteceu, o que aconteceu com meu marido, ele não sobreviveu, né, foi atingido por um raio, né, é algo muito raro de se acontecer, né, mas caíram vários raios pela região ali, e o meu bebê, seu bebê está são e salvo, e as crianças, né, não, as crianças não estavam lá, não, mas eu vi elas lá. Não, isso é impossível, né? Eu coloquei elas para dormir e no outro dia eu acordei elas lá, elas estavam lá. Aí a mãe lá fica até aliviada. Eles não estavam lá, então são inocentes, né? Então ela já tá totalmente perturbada, né? E é justificável, né? Porque, pô, a vida dela também é só tragédia ali, né? Primeiro aquela de perder a perna quando era criança, depois de perder ali o filho no casamento, né? E agora perder o marido ali, ver toda aquela cena ali, né? Um trauma fodido, né? Aí ela acabou se rendendo pro fanatismo religioso, né? E tanto que ela vai lá e readota as crianças. Eu acho, Vini, que realmente as crianças foram lá e foram os responsáveis por a morte do Adolfo, né? Porque tem diversos indícios ali, né? Da porta aberta que você falou, né? Aquele detalhe do início do filme, né? Quando eles perguntam ali quanto tempo dava, né? Para ir a pé do convento até a casa deles, né? As pegadas, também a música tocando, lá, não foi algo sobrenatural, começou a tocar sozinho ali, né? Na minha opinião. Acho que foram as crianças que colocaram lá a fita cassete e colocaram lá, né? E acho que depois, como já tava depois de mais esse trauma, acho que ela mesma se auto-sabotou e quis acreditar que as crianças eram inocentes e acabou se rendendo, né? Acabou enlouquecendo, né? Resumindo, enlouqueceu e as crianças acabaram tendo êxito, né? E fica também a dúvida, né? Se a freira não poderia ter levado eles lá, né? Ou a freira meio que fez vista grossa e estava desconfiando que eles poderiam fazer isso, né? E não fez nada, né? De repente, qual que é a sua visão, Vini? Ou você acha que foi realmente um castigo ali de Deus ou do diabo ali? Qual que é a sua interpretação? A minha interpretação é a mesma sua, Oswaldo. Inclusive, também, até esse negócio da freira, eu fiquei pensando, porque durante o filme, em vários momentos, assim, quando até teve um momento lá que a Lola foi até a freira lá perguntar sobre eles e, tipo, a freira fez pouco caso, né? Falou assim, não tem nada disso, sabe? Então aí já me fez ter suspeita, assim, da freira, se ela não podia estar ensinando ali as crianças, né? Porque pra mim essa freira não era nenhuma santa também, então.
Eu, assim, eu não me surpreenderia se as crianças foram lá e a freira sabia, daí acabou só dando um álibi ali para inocentar ali as crianças ali, né? Eu penso assim, não, as crianças foram lá, elas conseguiram acabar matando ali o Adolfo, né? Só não mataram o bebê ali, né? Mas tiraram ele ali do lugar ali, então, para trazer também o terror psicológico ali para Lola. Então, e tem todo esse negócio das fitas, e também tem o detalhe que quando a Lola viu a porta aberta, ela viu também umas pegadas a mais. Então, para mim, com certeza as crianças foram lá e eu não me surpreenderia se a freira ajudou eles ali e daí deu esse álibi falso ali de que as crianças estiveram no orfanato o tempo todo. Aí acho que o principal aí, né? Agora também minha visão, acho que provavelmente o Vini acho que vai concordar comigo, né? Acho que o que o autor aí do filme quis passar é que existem psicopatas em todos os lugares, né? E pelo que a gente, como a gente gosta de filme de terror, né, a gente acaba pesquisando, né? E a gente já viu outros filmes que abordam essa mesma temática, né? Então, psicopatas já nascem psicopatas, né? Eles não se tornam ali, né? Então, na minha interpretação, as crianças já nasceram assim, né? Psicopatas e naquele ambiente religioso ali, religioso ao extremo lá. E ainda sendo ensinadas por uma freira lá, que eu até desconfio se a freira também não seja outra psicopata também, né? Não duvido também que ela seja ali, né? Então já deturpa totalmente os ensinamentos da Bíblia, né? Tem toda essa discussão, né, Vini? O que você acha? Ou você acha que eram crianças normais e por causa da religião elas se tornaram assim? Qual que é a sua visão aí? Não, para mim essas crianças não eram nada normal. Para mim, nitidamente elas eram psicopatas. Inclusive, eu acho que a Tina era até mais, porque em alguns momentos assim você vê ali que o Tim ele ficava assim receoso de fazer e a Tina não fala assim, não, tem que fazer assim, sabe? Então, os dois eram psicopatas, mas eu diria que a Tina era bem mais do que o Tim. Então, e eu também não me surpreenderia se até a freira ele fosse, né? Até porque aqui eu gostei também dessa pauta que o filme colocou, né? Você vê como o quão perigoso é o fanatismo religioso, né? Inclusive também, né, que sempre tem aquele negócio, às vezes, que a pessoa fica com uma visão ruim de uma religião, mas nenhuma religião é ruim. O problema são certas pessoas que seguem determinadas religião e distorcem tudo dela, né? Que foi até aqui o caso do filme, né? Que eles acabam distorcendo tudo ali da Bíblia, né? Interpretando ao pé da letra, colocando assim as coisas ali, a visão doente deles ali. Então, e como eu disse, para mim, as crianças é que eram psicopata, daí você somando com o fato de elas ter crescido ali num ambiente ali que segue a religião ao extremo ali, acabou dando um upgrade para a psicopatia delas. Sim. Então, acho que essa é a moral do filme, né? Na nossa opinião. E acho que antes de encerrar aqui, ó, Vendo, eu tava até dando uma olhada aqui num site. Então, e vamos até dar uma lida aqui nos comentários de umas pessoas que realmente eu não entendi aqui. Vamos até saber aqui a opinião do Vini. Vamos dar uma. Nem vamos ler aqui o nome das pessoas, né? Que não é o nosso intuito aqui ficar expondo ninguém, né? Só para enriquecer aqui esse nosso podcast e ver aqui a opinião de outras pessoas, como elas viram o filme, né? Que foi de maneira totalmente diferente da nossa. Bom, aí o primeiro comentário é de uma mulher aqui que está dizendo o seguinte, ó, ideia boa, mas mal feita. Pelo amor, você perde 2 horas para ver. Só spoilers. Aí ela diz aqui, crianças com sinais claros de psicopatia ou no mínimo de transtorno mental e nenhum dos pais se preocupa em levar a um psicólogo. A adoção se envolve em questão de 30 minutos, mediante a efetuação de um donativo para convento. Não há preocupação em experimentar um pouco da convivência com as crianças e todos os cuidados, né? O pai não acredita nos desenhos que são provas que as crianças premeditaram o acidente, tá? O cara vai consertar a antena no telhado na casa num dia de tempestade e recebeu um choque elétrico de surpresa. Ai, patético a cena da mulher enfiar o saco na cara no final. Nossa, vou ver Deus e por milagre meu bebê vai aparecer do nada. Aí ela começa a falar um monte de coisa aqui, só pra vocês terem uma noção, né? Ela deu 2 estrelas aqui. Vamos ver o próximo aqui, ó.
Que tá dizendo aqui a outra moça aqui, ó. O filme alterna entre uma narrativa com estilo único e criativo e uma narrativa preguiçosa da indústria do terror. Muito potencial desperdiçado por se prender em fórmula de suspense que nesse caso não criam ansiedade quando, por exemplo, a mãe anda a casa inteira antes de depois do pai pegar fogo, só para depois de 10 minutos andando sozinha de um lado para o outro, subir na escada e lembrar do filho. Não, vamos ter comentários daqui, né, ô Vini? Olha o que ela tá dizendo aqui. A mãe não anda a casa inteira antes e depois do pai pegar fogo, só para depois de 10 minutos andar sozinho. Pô, você acha que uma pessoa não... Só se for um psicopata, né, que não vai sentir emoção nenhuma, né, vendo aí uma pessoa pegando fogo, né, Vini? Tem sentido o que ela tá falando aqui? Pois é, não faz sentido ali, né? Tem um problema ali que também que eu tava ali aterrorizado e outra ali, né? Tem que entender uma coisa. Naquele momento a Lola tava desesperada, né? Quando você tá desesperado, você não pensa direito nas coisas, né? Você tá ali, o negócio que você vê ali, o marido morreu na frente, aí você sabe que tem o teu bebê que tá lá em cima, então, sabe? E ainda mais o fato de ter isso tudo que tinha acontecido anteriormente ali, claro que ela ia estar assim, né? Tipo, com um psicológico totalmente destruído. A gente discorda. Aí um outro aqui, ó. Agora é um cara falando, ó, deu 1 estrela. Observações dessa atrocidade que pode ser chamada de filme, mas é horrível. Se prepare para ver pais negligentes e sonsos e crianças diabólicas que pagam de santas. Típico filme que o marido não vê que os filhos são demoníacos ou são do mal, enquanto a mãe surta tentando mostrar as coisas que eles fazem. Não se trata de um filme de terror psicológico, mas sim de um filme lento. Pô, não é um terror psicológico aqui, Vinícius? Ou você concorda com ele aqui? Como? Isso que eu quero entender. Da onde que isso aqui não é terror psicológico? Pô, o cara não viu o que aconteceu com a mulher ali, o quanto que ela ficou aterrorizada, e outra, até mesmo, tipo, na hora que eu assisti, pra mim, assim, me aterrorizou psicologicamente, falando em vários momentos ali. Da onde que o filme não é um terror psicológico? E ainda mais, da onde que o filme é lento? Pra mim, o filme não é lento, eu acho que ele é até bem dinâmico, né? Tem gente que fica criticando o fato de ele ser 2 horas, eu acho que não, eles souberam conduzir muito bem ali o filme. Aí ele continua aqui, as crianças matam o cachorro dele só para limpar a alma do coitado e os pais agem como se não fosse nada. Os pais agiram como se fosse nada, Vini? Não. O máximo Adolfo, tá? Quer dizer, na verdade, assim, ele ficou, achou horrível, né? Mas depois, assim, tudo bem, ele ficou, assim, falou assim, não, isso aí é coisa de criança, né? Mas não, a Lola não agiu como se fosse nada, ela ficou, na verdade, bem aterrorizada, até porque ela gostava bastante do cachorro, né? Ela levou um tempo ali pra superar isso, né? Mas só que teve aquele negócio assim, ela superou, mas digamos que foi até com uma certa ressalva, né? Porque ela não olhava assim já as crianças também da mesma forma que ela estava olhando antes disso acontecer. Então, esse negócio que ele falou assim que os pais ignoraram ali, não é verdade, porque deu para ver como que a Lola demorou até um bom tempo até ela superar isso que tinha acontecido com o cachorro. Bom, só um outro trecho aqui que ele falou, a freira nem se fala, fica passando pano para os dois. A gente acabou de falar, né, Vini, agora há pouco aí sobre essa freira aí, que a gente tem essa desconfiança que ela também não seja uma psicopata ou no mínimo é uma doida, né, que interpreta a Bíblia ali de maneira totalmente errada, né. Então essa interpretação desse rapaz aqui acho que está totalmente equivocada, né. Bom, mas eu só destaquei essas daqui, né, que são opiniões diferentes da nossa, né? Mas a grande maioria que tá falando bem do filme, gostaram pra caramba, a maioria deu tudo 5 estrelas, mas sempre tem esses comentários aqui, né? Que todo mundo tem o direito também, né? De discordar e achar o filme uma bosta, né? Mas alguns argumentos aqui que estão dizendo não tá condizendo com a realidade, né? Só o último aqui, ó. Mais um cara que tá dizendo aqui, ó. Deu 1 estrela. Ridículo, o roteiro parece ter sido escrito por um esquizofrênico durante uma viagem de ácido. Nada faz o mínimo sentido. Como nada faz o mínimo sentido, Vini? Pois é isso. Eu acho que a pessoa não prestou atenção no filme para falar que nada faz sentido ali. O filme você vê ali tudo o que é o negócio que eles deixaram lá, tudo, se era sobrenatural, se era as crianças, né? Da onde que não faz sentido, né? Eu, assim, assisti o filme e já consegui entender tudo tranquilamente. Então, acho que a pessoa não prestou atenção ali no filme, não.
Mas chega até a ser engraçado. Bom, então é isso daí, né, pessoal? A gente vai terminando por aqui. Então é isso daí, Vini. Só as considerações finais aí sobre esse filme. Olha, eu dou nota 10 pra esse filme, tocou num tema interessante, acho que foi o filme de terror que mais me assustou, né? Curiosamente, eu tinha até assistido um outro que era inédito pra mim, da Primeira Profecia, na semana passada, né? Que eu até indico ali pro Oswaldo, mas sem dúvida nenhuma, esse aqui do Tim e Tina me assustou bastante, né? Tanto que eu vou dizer até que eu demorei um pouco pra dormir depois de ter assistido ele, né? Porque eu fiquei muito aterrorizado. E eu dou nota 10, porque a ideia era assustar, parabéns pro diretor, porque ele conseguiu, ó. E com certeza eu acho que em outras oportunidades acho que eu vou rever esse filme, né? Até pra reparar coisas que eu acabei não reparando nessa primeira assistida. Bom, então é isso daí, pessoal. Então, falou e até a próxima. Ah, e deixando aqui um recado aí. Não esqueçam de deixar like. Quem também puder aí se inscrever no canal, né? Quem não for inscrito. Quem também puder fazer alguma contribuição aí, fazer algum pix ou quiser se tornar membro do canal, vai estar ajudando ele a se manter no ar e voltar com mais frequência os podcasts. Beleza, pessoal? Falou e até a Próximo.